Essa garotinha de 10 anos entrou em uma van na frente da escola dizendo que iria fazer compras com seu tio. O problema é que ela nunca mais foi vista. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Bianca Lebron nasceu em 26 de junho de 1991, filha do casal Carmelita e Félix. Quando estava com 10 anos, ela morava com sua mãe, seu padrasto Ângelo Garcia e sua irmã mais velha em Bridgeport, Connecticut. Ela morava apenas alguns quarteirões da escola na qual estudava e todas as manhãs fazia a curta caminhada até lá com sua irmã e 4 primos. Era parte da rotina deles. Iam juntos para a escola e voltavam juntos da escola. Bianca era o tipo de criança que parecia atrair as pessoas ao seu redor. Ela era extrovertida, amigável e cheia de confiança. Adorava dançar e cantar. Ao que tudo indica, ela era uma boa aluna que gostava de ir à escola. Tinha amigos, era próxima da família, não havia relatos de problema em casa, nem de questões comportamentais, nem histórico de fuga ou falta às aulas. A manhã de 7 de novembro de 2001 começou como qualquer outra na casa da família. Sua mãe, Carmelita, lembra de se arrumar para o trabalho, enquanto Bianca ficava sentada, em silêncio, num banquinho ao lado da mesa da cozinha, esperando o resto das crianças para ir à escola. O grupo de crianças saiu de casa juntos e fez a caminhada habitual pelo bairro até a escola primária Elias Hall, a apenas alguns quarteirões de distância. Bianca chegou em segurança, várias crianças que estavam lá naquela manhã a viram. Enquanto os alunos se reuniam do lado de fora, antes do primeiro sinal, Bianca começou a conversar com alguns de seus colegas. Ela contou que estava muito animada naquele dia porque ela iria fazer compras com o tio. E era algo que ela gostava muito, ela adorava ir no shopping, então ela comentou para alguns amigos que iria fazer isso naquele dia. Por volta das 8h30 daquela manhã, antes mesmo das crianças entrarem após o primeiro sinal, uma van antiga parou em frente à escola. Testemunhas descreveram a van e o motorista com muitos detalhes mais tarde. Era uma van bicolor, marrom e bege, com vidros fumê e detalhes cromados. A lataria não estava em bom estado. Várias áreas pareciam ter sido lixadas, quase como se alguém tivesse começado a consertar a lataria, mas não terminou. Depois havia o motorista. Ele foi descrito como um homem hispânico, entre 20 e 30 anos, com altura entre 1,70 e 1,80. Ele era forte e tinha a pele morena clara. Ele tinha cabelos escuros e cacheados, costeletas longas que chegavam até o queixo, olhos castanhos e um nariz grande. Talvez o mais marcante de tudo fossem os arranhões recentes em seu rosto, um perto do lado esquerdo do nariz e outro na bochecha direita. Segundo os relatos, ele vestia um suéter azul de mangas compridas, calça jeans e botas. Quem quer que ele fosse, não parecia se importar em ser visto. Não fez absolutamente nenhuma tentativa de esconder quem era, usando boné, óculos ou algo desse tipo. Enquanto a van estava parada em frente à escola, Bianca caminhou em sua direção sem hesitar. Ela entrou e eles foram embora. Para todas as crianças que assistiam, parecia exatamente como Bianca havia dito que acontecia. Seu tio havia chegado, só que havia um problema devastador. Segundo a família de Bianca, nenhum tio estava esperando ela do lado de fora daquela manhã. Quando o sinal tocou e os alunos entraram em suas salas de aula, Bianca não estava lá. Em vez de questionar por que uma criança que havia sido vista do lado de fora da escola momentos antes havia desaparecido, ela foi simplesmente marcada como ausente. Ninguém verificou se algum dos pais a havia buscado ou confirmado se alguém havia assinado sua saída. Ninguém ligou para a mãe dela para perguntar por que Bianca não estava na aula. A escola simplesmente deduziu que ela não havia aparecido naquela manhã, por mais que alguns funcionários e professores a tenham visto. Enquanto a equipe da escola acreditava que ela simplesmente estava faltando às aulas, sua família acreditava em algo completamente diferente. Ela estava frequentando as aulas normalmente. A preocupação só surgiu quando o dia letivo terminou e Bianca não voltou para casa
por volta das 4h30. Mesmo assim, a reação imediata não foi de pânico na família, simplesmente porque Bianca tinha uma família muito grande e muitos amigos. Não era incomum ela passar na casa de alguns parentes depois da escola sem avisar antes. Quando Bianca não voltou para casa na parte da noite, sua família começou a ficar preocupada. Eles ligaram para vários parentes e amigos, mas ninguém tinha visto a Bianca. Foi nesse momento que eles descobriram que ela não tinha frequentado as aulas naquele dia, o que não fazia o menor sentido, porque a mãe dela viu que ela saiu com a irmã e com os primos e foi até a escola. Eles confirmaram isso. Então, naquele momento, a mãe ficou muito preocupada e acreditou que algo terrível pudesse ter acontecido com sua filha. Por volta das 8h30 daquela noite, Carmelita contatou o departamento de polícia para relatar o desaparecimento de sua filha de 10 anos. A essa altura, quase 12 horas haviam se passado desde que Bianca foi vista pela última vez, entrando na van em frente à escola. Assim que o desaparecimento dela foi oficialmente comunicado, a investigação avançou rapidamente. A polícia refez os últimos passos conhecidos de Bianca, entrevistando familiares, conversando com vizinhos e, o mais importante, começaram a falar com as crianças que a tinham visto naquela manhã. Não demorou muito para que uma história consistente começasse a surgir. Colegas de classe, após colega, descrevia Bianca falando animadamente sobre sair da escola para fazer compras com o tio. Vários se lembravam dela, os convidando para ir junto. Outros se lembravam de vê-la entrar na van, bege e marrom. Em seguida, conversaram com a família de Bianca, e essa teoria desmoronou rapidamente. Segundo a família, Bianca não tinha nenhum tio que iria buscá-la naquela manhã. Aliás, eles insistiram que não havia nenhum tio a quem ela pudesse estar se referindo. Não havia nenhum parente ou amigo próximo da família que se encaixasse na descrição das testemunhas, e certamente não conheciam ninguém que dirigisse uma van com as características descritas pelas testemunhas. Essa revelação transformou o que inicialmente poderia ter sido visto como uma investigação de criança desaparecida em algo muito mais sinistro. Quem era um homem em que ela confiava o suficiente para deixar a escola por vontade própria? Não houve resistência. Ninguém forçou Bianca a entrar na van. Tudo em seu comportamento sugeria que ela acreditava estar segura. Isso levantou algumas possibilidades profundamente perturbadoras. O homem conhecia Bianca pessoalmente, já a tinha visto antes, tinha passado tempo o suficiente para ganhar a confiança dela, ou será que alguém a estava aliciando há dias, ou semanas, ou até meses? Uma possibilidade é que o homem simplesmente tenha dito a Bianca que era seu tio e ela acreditou. Mas à medida que os detetives continuavam a investigar a vida de Bianca, descobriram um detalhe que surpreendeu a todos. Um detalhe que levaria a investigação para uma outra direção. Sem que sua família soubesse, segundo várias amigas de Bianca, ela tinha um namorado secreto. E ele era um homem adulto. Seu nome era Jason Lara, e ele tinha 18 anos na época do desaparecimento de Bianca. Obviamente, essa revelação imediatamente acendeu um alerta. Amigos relataram que viram a Bianca junto com o Jason e alguns até falaram que viram os dois se beijando. A investigação sobre Jason se intensificou nos 2 anos seguintes, mas primeiro eles precisavam encontrá-lo, e isso foi bem complicado. Em abril de 2003, a polícia estava ativamente procurando por Jason, que naquele momento usava o nome de Jason Gonzalez. Eles fizeram um apelo público por informações sobre o seu paradeiro. Jason teria visto a cobertura jornalística, ligado para a polícia da Flórida, negando saber qualquer coisa sobre o desaparecimento de Bianca e se recusado a retornar voluntariamente a Connecticut. A polícia o rastreou até Fort Myers. Em outubro de 2003, Jason foi preso na Flórida por acusação de falsificação não relacionada. Como ele já estava sob custódia, os investigadores de Connecticut tiveram a oportunidade de interrogá-lo extensivamente após sua extradição. Nessa época, ele tinha cerca de 20 anos. Os investigadores o interrogaram sobre o desaparecimento de Bianca. Jason negou qualquer envolvimento. Ele tinha uma ficha criminal bastante extensa, incluindo condenações por falsificação e tentativa de roubo de carro. Alguns relatos afirmavam que um dos amigos de Jason possuía uma van semelhante ao veículo marrom e bege que as testemunhas viram do lado de fora da escola. Em teoria, parecia que os investigadores tinham muitos motivos para investigá-lo mais a fundo. Após investigar Jason, a polícia declarou publicamente que havia verificado seu álibi.
não encontraram nenhuma evidência que o ligasse ao desaparecimento de Bianca. Ele deixou de ser considerado suspeito. Os investigadores afirmaram ter encontrado provas que o descartavam como suspeito. Infelizmente, uma pista potencialmente promissora chegou a um beco sem saída. O misterioso motorista da van marrom ainda não tinha sido identificado. A polícia ainda não sabia quem ele era, ainda não sabiam como ele havia conquistado a confiança de Bianca. À medida que a investigação sobre o desaparecimento de Bianca se desenrolava, outra questão difícil começou a surgir. Como uma criança de 10 anos pôde desaparecer em frente à sua escola sem que ninguém percebesse sua ausência? Essa pergunta não era feita apenas pelos detetives. Pais de toda a cidade também a faziam. Em pouco tempo, os holofotes se desviaram do misterioso homem na van e foram para a própria escola. As críticas foram imediatas. Bianca tinha ido à escola naquela manhã. Testemunhas a viram. Colegas de classe falaram com ela. Uma professora relatou ter ouvido Bianca dizer que ia embora com o tio. Então ela desapareceu antes mesmo do início das aulas e ninguém fez nada. Uma das funcionárias que passou a ser investigada foi a professora, que, segundo relatos, ouviu Bianca falando sobre sair com o tio naquela manhã. Após a investigação, essa professora foi suspensa. Para muitos pais, isso não foi suficiente. A ideia de que uma criança pudesse sair das dependências da escola durante o horário de escola, sem que ninguém confirmasse com quem ela estava saindo, era profundamente perturbador. Os pais estavam furiosos, queriam respostas e queriam a garantia de que isso jamais se repetiria. Em 2008, 7 anos após o desaparecimento de Bianca, ela foi declarada legalmente morta. Não se tratava de um reconhecimento que Carmelita acreditava na morte da filha, mas sim de uma necessidade legal. A declaração legal do óbito de Bianca permitiu que sua mãe movesse um processo por homicídio culposo contra o Conselho de Educação de Bridgeport e a cidade, alegando negligência na forma como a escola lidou com o desaparecimento de Bianca. Eventualmente, o caso foi resolvido. A cidade concordou em pagar à família de Bianca $750 mil. À medida que o desaparecimento dela ganhava atenção nacional, sua história começou a aparecer em todos os lugares. Foi destaque no programa America's Most Wanted. A publicidade gerou inúmeras novas provas. Uma recompensa também foi estabelecida, chegando a mais de $60 mil por informações que levassem à prisão e à condenação do culpado. A família de Bianca contribuiu para aumentar a recompensa ao longo dos anos, recusando-se a deixar que as pessoas a esquecessem. Mas, apesar de toda a repercussão, o homem na van marrom permaneceu sem identificação. Anos se passaram. Então, em 2009, os investigadores receberam o que parecia ser uma pista importante. Alguém contatou a polícia alegando que os restos mortais de Bianca haviam sido enterrados no Seaside Park, um dos maiores parques públicos de Bridgeport. A informação era específica o suficiente para que os investigadores não a descartassem. Os policiais foram até o parque e fizeram uma enorme busca, cavaram em várias partes, mas infelizmente eles não encontraram nada. 2 anos depois surgiu outra possível descoberta. Desta vez veio de centenas de quilômetros de distância. Alguém que participava de uma sala de bate-papo na internet, no Novo México, acreditava ter visto a fotografia de uma jovem que se parecia muito com Bianca. Os investigadores a seguiram. Foram feitas comparações de DNA. Mas, mais uma vez, não era Bianca. Mais recentemente, os detetives chegaram a viajar para Porto Rico após receber informações sobre uma mulher que não só se parecia como uma das imagens de Bianca com projeção de idade, como também supostamente tinha o mesmo nome. Eles levaram o DNA fornecido pela família e trabalharam com a mulher para determinar se ela poderia, de alguma forma, ser a menina desaparecida. Mas não era. Mais uma pista promissora e mais um beco sem saída. Nos últimos 2 anos, os detetives receberam informações sugerindo que o corpo de Bianca havia sido enterrado sob o piso do porão de uma casa. Os proprietários concordaram em cooperar. Cães farejadores foram levados até o local. Os investigadores escavaram sob o piso do porão, procurando cuidadosamente por qualquer evidência que pudesse finalmente explicar o que aconteceu quase 25 anos antes. Não encontraram nada. Os investigadores nunca explicaram publicamente por que essa casa em particular se tornou o foco das buscas. No início de 2026, a polícia de Bridgeport realizou uma grande coletiva de imprensa para anunciar que o desaparecimento de Bianca continua sendo uma investigação ativa.
Este é um dos casos que está sendo trabalhado ativamente. Os investigadores divulgaram uma nova projeção de idade criada pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, mostrando como Bianca poderia estar hoje, aos 34 anos. A imagem foi divulgada porque os detetives acreditam que alguém pode reconhecê-la. Os investigadores revelaram que tem pessoas de interesse no caso. Eles também revelaram que possuem o que descrevem como uma pista forte, envolvendo testemunhas, e acreditam estar progredindo na identificação do homem que buscou Bianca em frente à escola naquela manhã. Os investigadores estão otimistas e acreditam que em breve terão mais informações sobre o caso. Um caso que aconteceu já faz um tempo, mas mesmo assim a polícia ainda está empenhada para resolvê-lo. Então, se aparecer alguma nova informação sobre esse caso, eu conto para vocês aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.